quando fala da apostasia, não é do mundo. O mundo não tem fé em Deus e não tem comunhão com Deus. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, são aqueles que estão na caminhada com Jesus. São aqueles que estão na fé. São aqueles que estão congregados em locais, sendo instruídos por homens que dizem que são ungidos, que são sacerdotes, que são os anjos da igreja, que são os soberanos da igreja, os pastores das igrejas. A apostasia vai ser infiltrada no meio da congregação, heresia de perdição, por esses homens no meio de vós. A apostasia, meu irmão, a doutrina de demônios, os ventos de doutrina, o evangelho anátema, o povo está vivendo dentro das igrejas. Os falsos profetas estão nos púlpitos, aonde o povo já apostataram da fé, estão vivendo uma vida de adoração a Deus em vão, porque estão sendo preceitos de homens, seguindo e não de Deus, porque são negócios de homens e não propriedade de Deus, porque estão servindo no reino dos homens e não no reino de Deus, porque estão mais submissos nas ordenanças dos homens e não na de Deus. É o próprio Deus que diz isso. Dá uma olhadinha lá em Isaías 29:13. Olha o que Deus diz. O temor desse povo para comigo, Deus está dizendo, usando o profeta Isaías. Deus está falando com o povo dele. Não é com o mundo, não. Não é com aqueles que estão fora da comunhão com ele, não. Deus usa o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, para falar com o povo dele. Deus usa o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, para falar com o povo dele, dizendo assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Deus está falando com o povo dele. Os crentes lá naquele tempo, os cristãos, os hebreus, judeus, israelitas, o povo de Deus. Aí Deus vai usar o profeta Isaías para falar com o povo dele, advertir. Aí ele vai dizer assim, capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram. Veja qual é o motivo que essa adoração é vã para Deus. Porque em vão me adoram, seguindo preceitos dos homens e não de Deus. Aí Deus termina dizendo assim, nesse versículo: o temor desse povo para comigo consiste em mandamento de homens e não pela palavra dele. Você aprendeu aí o que Jesus está dizendo aí? O que Deus... Jesus repete isso lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Jesus repete o que o profeta Isaías falou, que Deus usou o profeta para falar há quase 600 anos antes de Cristo. Jesus vai e repete aquilo naquele povo que estava do mesmo jeito que o povo estava lá atrás. E agora Jesus está repetindo aqui agora, pelo Espírito Santo, usando essa boca, para dizer isso aqui agora. O que o povo hoje, nesse século presente, está vivendo do mesmo jeito. Este povo honra a Deus com os lábios, dentro de muitas igrejas, em vão estão adorando a Deus, porque estão vivendo preceitos, guardando, se submetendo aos preceitos dos homens, e não são prudentes para analisar a palavra. E Deus diz: o temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homem e não na palavra de Deus. O que o povo teme a Deus dentro de uma vida que dizem que teme a Deus, não é guardando a palavra, nem observando a palavra. O temor desse povo é dentro do ministério, da religião, do pastor. Olha, não posso estar aqui, porque se o pastor ver, vai me disciplinar. Olha, eu não posso usar essa roupa, porque se o pastor ver, vai me disciplinar. Olha, eu não posso usar uma maquiagem, nem botar um brinco, porque minha igreja não permite, meu pastor não permite. Se ele ver, ele me disciplina. Olha qual é a vida desse povo em temor de Deus. É dentro dos usos e costumes de ministério. É dentro das ordenanças e proibições de igreja de ministério. Eles não estão preocupados, irmão, com o que a palavra nos adverte. Eles não querem saber da palavra. Eles não voltam sua mente para a palavra.
Eles ignoram a palavra, eles desprezam a palavra, eles tapam os ouvidos para ouvir aqueles que vêm pregando a eles a palavra, porque eles estão mais dispostos a ouvir o que os seus ministérios, seus líderes falam dentro de suas igrejas, do que o que a palavra de Deus adverte. Deu para entender? Deu para entender a realidade? Você está dentro dessa situação? Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. A apostasia da igreja, ela vai surgir, e já surgiu há muito tempo. Hoje tem muitas igrejas que é banal estar dentro dela. Anátema viver o que elas vivem hoje. Os cultos, que cultos são esses que essas igrejas estão vivendo? É anátema, meu irmão, sai desse meio. Isso é abominação, Deus não está presente nessas muitas reuniões, nesses cultos, nesses ajuntamentos, dentro dessas igrejas. Estão mentindo para você que ali é a casa de Deus, Deus está ali, foi poder de Deus, Deus se fez presente. Mentira! Deus está bem longe desses locais, desses cultos, dessas manifestações, desses rituais que estão vivendo, desses movimentos vãs que estão vivendo dentro dessas igrejas, em nome de culto a Deus, em nome de adorar a Deus, de buscar a Deus. Sai desse meio, irmão. O Senhor está bem longe desse meio. O que tem dentro dessas muitas congregações é doutrina de demônios, é manifestação demoníaca no povo, é o povo manifestado, desequilibrado, sem razão, sem entendimento, embriagado com a emoção, dentro dos movimentos, vivendo os misticismos em nome de sobrenatural, de poder de Deus. É misticismo, é paganismo. Olhem para a palavra, sejam prudentes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não endureça o teu coração, porque o Espírito de Deus está te advertindo agora, para que você seja prudente, para que você não fique como as virgens loucas que vão ficar. Muitos que estão dentro dessas igrejas estão como loucos, não sendo prudentes, valorizando a sua comunhão com Deus para a salvação da sua alma, porque o que está em jogo não é você viver uma vida dentro de uma instituição religiosa, dizendo que ali tem o poder de Deus. O que está em jogo é você viver uma vida dentro da palavra de Deus para alcançar a salvação da tua alma. É o que disse o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, na sua primeira carta. Alcançando o final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Aqui você é instruído com doutrina, instrução alicerçada, baseada, sólida, para te dar uma vida firme com Deus. Aqui você não ouve oba-oba nem blá blá blá. Aqui não tem história de olha, Deus está mandando te dizer. Aqui não tem história de olha, Deus está te revelando. Aqui não tem história de dizer olha, assim diz o Senhor. Eu tenho um compromisso com a palavra. O que tem aqui é doutrina. O que tem aqui é instrução. O que tem aqui é correção, repreensão. O que tem aqui é a revelação daquilo que já está revelado. Aquilo que Deus já deixou revelado para os homens conhecer. E Ele nos levantou para pregar o que já está aqui revelado. Profeta de Deus não é aqueles que estão nos púlpitos de igreja dizendo, olha, eu sou Deus, assim diz o Senhor, Deus está mandando te dizer, Deus está revelando. Esses não são profeta de Deus. Profeta de Deus é aqueles que estão nos púlpitos da igreja, convidando o povo para a palavra, chamando o povo para a correção, a doutrina, a instrução da palavra, pregando o povo aquilo que Deus já revelou e que o povo precisa conhecer que está aqui revelado. Não é o que esses homens estão aí, trazendo novas revelações, trazendo novas situações dizendo que é Deus. Deus não levantou na sua igreja pregadores para estar trazendo aquele ofício do Velho Testamento que os profetas traziam. Os profetas traziam assim a mensagem. Assim diz o Senhor, porque ainda não estava revelado, estava se revelando. Hoje, mas não. Meu irmão, aprende, meu irmão. Tem que aprender com Jesus, irmão. Procura nas Escrituras Sagradas, dentro do pacto da nova aliança, por Jesus ou por algum apóstolo. Procura na nova aliança. Procura no Evangelho de Cristo. Procura
dentro do Ato dos Apóstolos, dentro das cartas apostólicas, algum apóstolo ou o próprio Jesus dizendo assim ao povo: eis que assim diz o Senhor, eis que Deus manda te dizer, eis que eu sou Deus. Rapaz, esses profetas de hoje estão mais cheios de Deus do que Jesus e do que os apóstolos. Já pensou? Porque Deus hoje se revela na igreja através dos profetas, né, entre aspas, dizendo: eis que eu sou Deus. Deus nunca usou os apóstolos para falar isso. Será que esses caras de hoje, que diz que é profeta, estão mais cheios de Deus do que Paulo, Pedro e João? Será? Porque hoje, meu irmão, nas igrejas hoje, você só ouve isso, não tem mais a pregação da palavra, não. O povo hoje não quer mais ouvir Deus falando através da palavra. Hoje, dentro das muitas igrejas, o povo está atrás dos profetas que usam-se dizendo: eis que eu sou Deus, eis que eu te digo hoje, homem, eis que eu te digo, mulher, eis que eu estou enviando, eis que eu estou fazendo isso, aquilo outro. Já pensou? Que hoje esses profetas são mais cheios de Deus do que o próprio Jesus, do que os próprios apóstolos? Nunca falaram assim, porque na graça eles usam as escrituras para mostrar o que Deus está falando. O povo, tanto Jesus como os apóstolos, sempre referenciavam-se pelas escrituras. Jesus sempre usou as escrituras. Quando ele chega no templo, que abre ali o livro de Isaías, ele diz: hoje se cumpriu essas escrituras. Jesus chega para os judeus e diz: vocês buscam ter vida eterna, e são as escrituras que testificam de mim. Jesus, diante dos seus apóstolos, vai dizer: era necessário que se cumprisse o que está escrito lá nos Moisés, nos profetas e em todos os salmos. Jesus fala das escrituras. Jesus estava sempre orientando as escrituras, enfatizando as escrituras. Os apóstolos também pregavam a palavra. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 em diante: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir a todo homem em justiça, para que sejam perfeitamente instruídos e cheguem à perfeição. Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum dos apóstolos usaram disso dentro das igrejas, no meio da congregação dos santos. Não tinha isso que hoje tem, não. Todo canto que você vai, todo culto de igreja hoje, você vê lá os caras dizendo que é Deus revelando, Deus falando, Deus manifestando, Deus trazendo visão. Hoje, dentro das muitas igrejas, você não vai ouvir mais a palavra sendo ministrada. Você vai ouvir profeta dizendo que é Deus usando, Deus falando, Deus revelando. Isso é a artimanha do diabo para tirar do povo o entendimento, o conhecimento de Deus, através dessas mentiras, desviando o povo da fé, levando o povo a apostatar. Irmãos, despertem, e Cristo te esclarecerá.